A palavra Leviatã, em hebraico, Leviathan, aparece em alguns dos livros mais antigos e poéticos da Bíblia, mas sua descrição mais vívida e completa se encontra no livro de Jó. Longe de ser apenas uma lenda, o Leviatã é usado nas Escrituras para demonstrar a imensidão do poder de Deus e a futilidade da força humana diante das suas criações. A descrição épica no livro de Jó em Jó 41, Deus desafia Jó, que estava questionando o sofrimento, a domar o Leviatã. A descrição é tão detalhada que parece quase real, projetando uma imagem de uma criatura colossal e invencível. Força e poder incomparáveis. Ninguém é tão ousado que ouse despertá-lo. Jó 41:10. Sua força é tamanha que ninguém na terra seria capaz de se aproximar dele. A mensagem para Jó era clara. Se você não consegue dominar uma de minhas criaturas, como ousa me questionar? Armadura natural impenetrável. As escamas do seu dorso são como escudos. Jó 41:15. Sua pele é comparada a fileiras de escudos que se unem tão firmemente que nem o ar consegue passar entre eles. Flechas, lanças e dardos são como palha diante de sua couraça. Hálito de fogo e olhos de luz. De sua boca saem fachos de fogo e saltam faíscas de fogo. Das suas narinas sai fumaça. O seu hálito acende o carvão e da sua boca sai labareda. Jó 41:19-21. Esta é a imagem mais fantástica, sugerindo uma criatura de poder quase sobrenatural, um verdadeiro dragão marinho. Coração de rocha. O seu coração é firme como uma pedra, sim, firme como a mó de baixo. Jó 41:24. Isso significa que ele é destemido e não pode ser intimidado. Um ser de dupla face nos Salmos e Salmos também fazem referência ao Leviatã, mas de uma forma que mostra sua relação com o poder criativo e redentor de Deus. Salmo 104:26. Ali navegam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Aqui, o Leviatã não é apenas uma criatura de caos, mas também uma parte da ordem da criação de Deus, um animal marinho majestoso que ele criou para brincar ou para ser parte do cenário oceânico. Salmo 74:14. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento ao povo do deserto. Esta passagem é crucial, pois mostra que, apesar de sua imensa força, o Leviatã já foi derrotado por Deus. O ato de esmagar as cabeças é uma linguagem de vitória decisiva. Isso aponta para um poder divino que é muito superior a qualquer criatura, por mais grandiosa que seja. Fatos. Da escrita Insights. A figura do Leviatã na Bíblia é multifacetada. No livro de Jó, ele representa a força da natureza que está além do controle humano, um testemunho da glória e do poder de Deus. Nos Salmos, ele é tanto uma criatura da criação quanto um inimigo derrotado no passado. Essa dualidade é a chave para entendermos seu papel profético. Além do físico, o Leviatã como símbolo espiritual. Embora a descrição em Jó 41 seja tão detalhada que pareça se referir a uma criatura física, muitos estudiosos sugerem um crocodilo do Nilo ou um tipo de grande serpente marinha. O significado do Leviatã vai muito além de sua forma física. O Leviatã é, na teologia bíblica, um símbolo do mal, da oposição a Deus e das forças do caos. A serpente do caos, o Leviatã, se alinha com figuras mitológicas de outros povos, do Oriente Médio, como o deus do caos Tiamat, que era representado como um dragão ou serpente. Os autores bíblicos usaram essa imagem familiar para transmitir verdades espirituais profundas. A vitória de Deus sobre o Leviatã é, portanto, uma declaração de que ele não é apenas o Criador, mas também o Senhor da ordem que vence o caos. A conexão com Satanás.
A serpente é o símbolo do mal desde Gênesis 3, e o dragão é a representação de Satanás em Apocalipse 12. A descrição do Leviatã como uma serpente fugitiva, ou dragão do mar, em Isaías 27:1, faz uma ligação direta com as forças do mal. Ele é a representação do poder do inimigo que se opõe ao reino de Deus. A imagem de Deus esmagando as cabeças do Leviatã, Salmo 74:14, ecoa a primeira profecia da Bíblia, em Gênesis 3:15, onde é prometido que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa interpretação simbólica é crucial porque eleva o Leviatã de um simples monstro para um arqui-inimigo espiritual, cuja derrota é fundamental para a vitória final de Deus e a redenção de seu povo. Fatos da escrita. Insights. Entender o Leviatã como um símbolo do caos e do mal nos dá uma nova perspectiva sobre a guerra espiritual. Ele não é apenas uma criatura marinha, mas a encarnação do poder das trevas. A promessa de sua derrota final é, na verdade, uma promessa da derrota final de Satanás e de todo o mal que ele representa. A razão da confusão. Mitos e interpretações extra-bíblicas. É importante notar que a figura do Leviatã é tão poderosa que transcendeu o contexto bíblico e se enraizou em outras tradições, gerando mitos e lendas que, embora fascinantes, não são encontrados nas Escrituras. O Leviatã no folclore judaico. No folclore judaico, especialmente nos textos do Talmud e do Midrash, o Leviatã é descrito como um monstro primordial, um dos 3 grandes animais, junto com Behemoth e Ziz. Banquete final. Uma das lendas mais famosas diz que no banquete para os justos na era messiânica, o fim dos tempos, a carne do Leviatã será servida. Essa lenda simboliza a vitória final de Deus sobre o mal, onde até mesmo o poder do inimigo é transformado em sustento para os fiéis. O casamento de Behemoth e Leviatã. Algumas tradições descrevem que Behemoth, o monstro terrestre, e Leviatã, o monstro marinho, foram criados para se casarem. Essa união simbolizaria o casamento do caos na terra e no mar, que Deus precisou impedir para manter a ordem da criação. A figura em outras culturas e na mídia moderna, figura do Leviatã, também foi adaptada na cultura popular, aparecendo em jogos, filmes e livros como um monstro marinho colossal. No entanto, essas representações são, em sua maioria, baseadas em mitos e não refletem o profundo simbolismo teológico que a Bíblia lhe atribui. Fatos da escrita Insights. É fascinante como uma figura bíblica pode se tornar tão influente, mas é crucial separar o que as Escrituras realmente dizem do que a tradição ou a cultura popular adicionaram. Para entender o Leviatã, precisamos voltar à fonte, a Palavra de Deus. O retorno do Leviatã. Quando a profecia se cumpre, finalmente chegamos à segunda parte da nossa pergunta. A Bíblia sugere um retorno ou um confronto final com o Leviatã. E a passagem-chave para essa profecia é Isaías 27:1. A profecia de Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura, grande e forte espada o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esta passagem é a base para a crença de que o Leviatã retornará. Vamos analisá-la. Naquele dia, esta é uma frase escatológica que se refere ao dia do Senhor, o tempo do juízo final e da redenção definitiva. É o clímax da história, o ponto onde Deus intervém para acabar com o mal de uma vez por todas. O Senhor castigará com a sua dura, grande e forte espada. A espada aqui não é uma arma literal, mas uma metáfora para o poder soberano e o juízo de Deus. É o poder da sua palavra e da sua vontade que irá finalmente destruir o Leviatã. O Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã,
a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. A tripla descrição do Leviatã, serpente fugitiva, serpente tortuosa e dragão do mar, enfatiza a complexidade e a natureza escorregadia do mal. O dragão, como vimos, é a representação do inimigo supremo. A profecia, portanto, é a promessa de que Deus irá confrontar e aniquilar todas as manifestações do mal. A interpretação profética. O fim do mal. Profecia de Isaías não é sobre a volta de um dinossauro marinho. É a promessa da vitória, final de Deus sobre Satanás e sobre o poder do mal. O Leviatã, a serpente fugitiva e o dragão do mar são todos símbolos de Satanás e de seus reinos. A batalha mencionada em Apocalipse 12, onde o dragão é derrotado por Miguel e seus anjos, é um prenúncio dessa vitória final. O retorno do Leviatã, portanto, é a manifestação final do mal no mundo, pouco antes de sua completa destruição. A Bíblia sugere que nos últimos dias o mal se levantará com uma força e fúria sem precedentes, como um dragão do mar se erguendo das profundezas. Mas a profecia de Isaías 27:1 nos garante que no auge desse mal, Deus não apenas o conterá, mas o destruirá definitivamente. A espada de Deus será a última palavra, pondo um fim a toda oposição e inaugurando um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais caos nem maldade. Fatos. Da escrita Insights, o retorno do Leviatã não é um evento a ser temido por aqueles que servem a Deus, mas um sinal do clímax da história. É a promessa de que a guerra espiritual não terminará em empate, mas em uma vitória esmagadora de Deus. Quando você lê sobre o Leviatã, lembre-se que ele é um lembrete do poder do inimigo, sim, mas acima de tudo, um atestado profético do poder incomparável do nosso Deus. Conclusão do vídeo. Uau! Que jornada profunda e reveladora a nossa foi, não é mesmo? O Leviatã, que à primeira vista poderia parecer um mero monstro mítico, na verdade, é um dos símbolos mais ricos e proféticos da Bíblia. Vimos que ele é a encarnação do poder e da oposição do mal, um dragão marinho que desafia a ordem e a soberania de Deus. Mas a maior revelação está na profecia de Isaías 27:1. O retorno do Leviatã não é o começo de uma nova era de caos, mas sim o sinal do seu fim. É o último suspiro de um inimigo que será, por fim, esmagado pela poderosa espada de Deus. Essa verdade nos enche de esperança, pois nos lembra que não importa o quão poderoso o mal possa parecer neste mundo, a vitória final já foi prometida e pertence ao nosso Criador. E você, meu amigo, é chamado a viver nessa certeza. Qual foi a maior surpresa para você sobre a figura do Leviatã? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa sobre os mistérios da Palavra de Deus. Se este vídeo te abençoou e te trouxe novas revelações, deixe seu like